Em meio a todas as pressões políticas, presidente Lula condena os ataques terroristas do Hamas, mas o governo decide, pelo menos até aqui, seguir a posição da ONU de não classificar o Hamas como um grupo terrorista. E aí, Orengo, é importante que você trate desse assunto aqui para a gente fazer a distinção do que é condenar o ato em si como terrorista e mudar a nomenclatura, a classificação de como o governo diplomaticamente encara o Hamas. E isso continua sendo, o governo mantém ainda a mesma posição até aqui, inclusive a posição da ONU. Eu digo isso porque mais cedo muitos ouvintes levantaram essa questão aqui, dizendo, o presidente Lula mudou, ele condenou os ataques, chamou de terroristas, mas uma coisa é classificar o ataque em si, outra coisa é classificar o grupo Hamas como terrorista. Explica pra gente um pouco mais e se a gente tem uma expectativa de mudança nessa posição. Bom dia. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. Não tem expectativa de mudança, viu, Sheila? E o governo foi obrigado aí a se manifestar para explicar isso, até porque é um assunto, pelo que a gente nota dos ouvintes, da discussão das redes, né, virou uma discussão política aqui em Brasília, tanto que o Congresso Nacional acabou aprovando moções, e foram 17, e a maioria chamando o grupo Hamas como grupo terrorista, classificando dessa forma. Então o Legislativo já o fez em moções aprovadas por parlamentares, com apoio, claro, o movimento aqui de parlamentares de oposição, né? E virou um flanco de críticas políticas aqui ao governo em Brasília. O presidente Lula, ele conversou ontem com o presidente de Israel, e condenou atos terroristas. Aliás, não é a primeira vez, desde o fim de semana o presidente, na primeira manifestação, condenou atos terroristas, mas não classifica a Hamas como um grupo terrorista, e aí o governo vem a público, o Itamaraty, para explicar tecnicamente como funciona isso. O governo brasileiro, historicamente, segue posições, regramentos, classificações da Organização das Nações Unidas, da ONU. E a ONU não lista ainda o Hamas como um grupo terrorista. Lista, por exemplo, a Al-Qaeda, e o governo trata publicamente e oficialmente o governo brasileiro a Al-Qaeda como um grupo terrorista, seguindo aí esses parâmetros da ONU, né? Na mesma nota em que o Itamaraty emite, até para citar os artigos lá, né, que o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, acaba seguindo da ONU, diz que seguindo esses parâmetros, o Brasil se credencia, se coloca numa posição de discussão de saídas pacíficas aí, ou de busca por saídas de paz e resolução de conflitos, né? O que o presidente Lula vem pedindo, e não é novidade aí, e não foi novidade na conversa com o presidente de Israel, é um corredor humanitário para retirada de civis e de áreas de conflitos, principalmente crianças e mulheres, né? E aí se insere aquele grupo de brasileiros que está lá esperando o momento ideal para sair de Gaza. Está numa escola, o Itamaraty acompanha esse grupo, e são 13 brasileiros dentro dessa escola, 22 no total em Gaza, que esperam aí esse plano para a retirada dos brasileiros da faixa de Gaza. Ontem, inclusive, foi um avião da FAB, justamente para a Itália, para esperar o chamado, o ok, para desembarcar lá no Egito, para quando essa ação ter êxito. Mas é uma ação muito difícil, Sheila. Quando a gente falava aí dessa questão do Hamas, né, tem uma questão que é prática aí, que é realmente de elaboração de planos, né? E a gente trouxe aqui, inclusive, a informação do diplomata brasileiro que vem tentando abrir canais de diálogos, né, com Egito, com Israel e inclusive com a autoridade na prática que domina aquela região onde estão os brasileiros, que é o grupo terrorista Hamas, para conseguir de alguma forma um salvo-conduto, lá uma saída para a retirada desses brasileiros em meio a uma região que está conflagrada agora, e há um risco grande. Tanto que ontem a gente recebeu informação importante de diplomatas brasileiros na região, que uma família brasileira em Gaza acabou desistindo de fazer esse trajeto e considerou que era realmente um risco e preferiu ficar lá em Gaza. Então o número de brasileiros acabou diminuindo lá de 28 para 22, é aquele grupo que quer deixar aquela região, mas o esforço logístico, ele é muito difícil, né? É algo muito delicado, mas é prioridade do governo brasileiro, do Ministério de Relações Exteriores, retirada desses brasileiros lá da faixa de Gaza. Tá certo, Orengo. Havendo novidade, qualquer informação aí chegando por Brasília ou pelo Itamaraty, espaço aberto para você voltar aqui com a gente. Um abraço, bom trabalho. Um abraço.